Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, registrado no livro de João, capítulo 13. Fala quando Jesus lava os pés dos discípulos e nós iremos compreender melhor o que diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar-os, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendestes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe o Senhor: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado.
E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes, fazes depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disse isso, porque com Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhes Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Diante da palavra de Deus, podemos compreender em detalhes aquilo que Deus tem nos reservado para a glória do seu nome. E um dos exemplos relatado no texto, praticado por Jesus Cristo, foi o ato de lavar os pés dos discípulos. O ato comovente de Jesus de haver lavar os pés dos discípulos teve, de fato, lugar na última noite da sua vida terrena. Ele assim fez. Primeiro, para demonstrar a seus discípulos quanto os amava. Segundo, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. E terceiro, para comunicar a seus discípulos a verdade de que ele o estava chamando para servirem uns aos outros em humildade. A ânsia de grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. E Jesus sempre ensinava os verdadeiros procedimentos para a glória de Deus Pai. Cristo, Jesus, queria que eles percebessem que o desejo do ser o primeiro, ser maior e receber mais honra que outros cristãos, crentes, é contrário ao espírito do seu Senhor. E naquela ocasião, Jesus demonstrava tão grande amor por seus discípulos. E Pedro, naquele momento, se manifestou recusando sobre
Jesus lavar seus pés. E é aquela palavra, se eu não te lavar, Jesus falou, direciona a purificação espiritual do pecado mediante a cruz. Sem tal purificação, ninguém pode pertencer a Cristo. É um símbolo de humildade que faz parte do novo nascimento. Jesus ensinou a lavar os pés uns aos outros. A igreja primitiva parece ter seguido o exemplo de Jesus, obedecendo literalmente a sua demonstração, o seu ensinamento, esse ensinamento de humildade que fizeram os mesmos procedimentos, lavar os pés uns dos outros com amor. O apóstolo Paulo declara que as viúvas não deviam ser sustentadas pela igreja sem preencher os certos requisitos. Um desses requisitos era lavar os pés uns aos outros, conforme está escrito em 1 Timóteo 5:10. Sem saberem de quem ele falava acerca daquele que o havia traído, o discípulo não sabia. É importante notar que em nenhum momento os discípulos perceberam a infidelidade de Judas. Jesus não colocou Judas em questionamento, nem expôs aos demais discípulos que era ele o traidor. Ainda hoje, na igreja, há quem exteriormente parece justo, mas interiormente não tem fé nenhuma em Cristo Jesus. Fazem a mesma coisa que acontecia com Judas naquele instante que decidiu, e por a escolha do próprio Cristo, traiu Jesus Cristo. E através dessa prática, a glória de Deus se manifestou a todos os homens na forma de salvação. E muitas vezes a falta de fé em Jesus Cristo nos conduz a trair Jesus por muito menos. Se atentarmos para o ato de Jesus em dar o pedaço de pão molhado a Judas, que é o bocado molhado, né? Como ele fala, aquele que eu entregar o bocado molhado. E isso ele fez entregando a Judas Iscariotes. O pedaço de pão molhado ali, entregue a Judas, era, sem dúvida, um apelo final para este abandonar seu pecado. Judas, entretanto, recusou a mudar a ideia e Satanás entrou nele. E assim se cumpriu a morte de Cristo Jesus. Embora poucos saibam, poucos aceitem, por muito menos as pessoas têm matado Jesus Cristo em suas vidas. Outros nem sequer têm aceitado. Algumas pessoas têm abandonado e abandonam Jesus muitas vezes por causa da finança, né?
muitas vezes por causa do sustento, do que vai ganhar por aquilo. E com base nesta palavra, nós possamos fazer uma reflexão de que lado nós estamos, qual o sentido destas coisas, que a glória do Senhor prevaleça sobre cada um de nós, para que nós possamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo e vivermos uma vida em gratidão, em sintonia, se envolvendo cada dia mais com o conhecimento da palavra, na direção do Espírito Santo, para glorificar o nome de Jesus Cristo e assim alcançarmos o reino de Deus e a sua justiça. Que todos tenham uma boa reflexão em nome de Jesus Cristo, que possamos conviver em harmonia com a palavra, com o Espírito Santo, para a glória de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer muito mais acerca do Evangelho de salvação. As boas novas, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Porém, já há o julgamento. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos conhecer e praticar estas verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Etênio, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Tudo Ele resolve, ore, orando você vai vencer, Deus vai te atender.